Graças a paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui contribuindo com essa igreja. Não posso deixar de começar esse tempo já agradecendo ao irmão Marlon por toda essa oportunidade de poder compartilhar com os irmãos e também ao pastor Mateus por esse espaço aberto para que nós estejamos compartilhando. Sou o pastor Gedaías, juntamente com minha esposa, irmã Débora, nós somos missionários, estamos aqui na Letônia. Esta é a sala de aula aqui da nossa base missionária, do nosso Ministério de Treinamento. E nós estamos aqui há pouco mais de um mês e meio talvez, e enfim, estivemos com essa igreja querida há mais ou menos 3 meses atrás, eu acredito, e tem sido um tempo maravilhoso, e para mim é motivo de muita alegria poder voltar agora, 3 meses depois, e poder testificar que o Senhor tem cuidado de nós. Tenho certeza que os irmãos lembram que nós estávamos no processo de desafio, ainda levantando recursos para a nossa vinda para cá, e graças a Deus estamos aqui. Podemos testificar do cuidado e da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Meus irmãos, eu sou apaixonado por EBD, então estou extremamente feliz de poder ter esse tempo com os irmãos. Amém? Quero realmente desejar que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos dê um tempo agradável, que nós possamos aprender mais e mais da sua palavra. Não posso também deixar de trazer aqui o abraço do meu querido pastor Luiz Cláudio Peçanha, da minha querida igreja, PIB de Valparaíso, para essa igreja querida, para esses irmãos queridos, e tenho certeza que o Senhor irá nos abençoar bastante. Amém, meus irmãos? Nós vamos falar sobre missões. Nós vamos falar sobre missões. Eu quero abordar com os irmãos um pouquinho de base bíblica de missões, depois a gente vai falar um pouquinho sobre história de missões e no final a gente vai estar refletindo de uma forma mais prática, porque o meu objetivo, o meu desejo é que eu e você sejamos impactados, sejamos realmente alcançados pelo amor de Deus, de tal forma que nós venhamos compreender a nossa responsabilidade de viver missões. Eu gosto muito da frase da missionária Sophia Miller, enquanto ela estava trabalhando no Amazonas, aí abençoando a nossa nação brasileira. Ela foi questionada certa vez sobre como se deu o seu chamado. E eu acho engraçado, todo missionário passa por isso. A maioria das pessoas, elas esperam uma resposta um tanto quanto mística, se é que vocês me entendem. Geralmente é algo atrelado a uma visão, a um transe ou algo do tipo, e eu não estou dizendo que isso não acontece, isso acontece sim, mas para a grande maioria não é assim que funciona. Para a grande maioria, o que nos faz entender e viver a vida de missões é simplesmente, meus irmãos, a palavra do Senhor. É orar, é ler a Bíblia, desenvolver um relacionamento profundo com o Senhor. E isso nos ensina a ouvir a voz de Deus, entender o propósito de Deus para as nossas vidas e nós simplesmente vamos, seguimos. A resposta da missionária Sophia Miller para essa tal questão foi: eu não tive um chamado, eu apenas li uma ordem e obedeci. E eu acho isso fantástico. Porque isso para mim é muito real. Todas as vezes, meus irmãos, que nós lemos as Escrituras, que nós gastamos tempo para conhecer o que a palavra do Senhor nos diz, é impossível que nós não sejamos compelidos a fazer alguma coisa, a trabalhar para o Senhor e a viver a nossa vida para o louvor e honra da sua glória. Amém? E eu quero desde já, meus irmãos, compartilhando com os irmãos sobre o que nós vamos estar pensando durante esse tempo, tá certo? Meus irmãos, nós vamos pensar sobre missões. E eu até coloquei aqui no nosso tema missões na Bíblia, né? E talvez pareça redundante, talvez pareça algo que não faz muito sentido, mas eu quero pensar com você exatamente sobre isso. Esse vai ser o nosso início, o nosso start. E eu quero desde já, tenho certeza que vocês têm aí algum tutor, algum responsável, alguém que está coordenando esse processo, e eu quero até pedir para que essa pessoa, ao final aqui da minha fala, dê um pause no vídeo, porque eu quero dar aqui para os meus irmãos 5 minutos e vocês vão pensar, vocês vão responder essa pergunta. Quando a gente fala de missões na Bíblia, o que que vem à sua mente? Qual que é o seu entendimento? O que que você compreende por missões na Bíblia? Tá certo? E após isso a gente vai continuar o nosso processo. Tá certo? Então vamos lá. Sem muita. Eu não quero falar muita coisa, eu quero que vocês trabalhem exatamente só com isso. Missões na Bíblia, o que que vem à sua mente, onde começa, o que que significa, enfim, vamos lá. Podem dar um pause no vídeo e eu vou esperar aqui um minutinho para que vocês voltem. Pois bem, pois bem. Eu acredito que os irmãos já tiveram aí o seu momento de compartilhar. E, meus irmãos, uma coisa que eu quero dizer é o seguinte:
não existe certo e errado, tá bom? Não existe certo e errado. Todas as contribuições são válidas e o momento de EBD é realmente o momento que nós devemos aprender. Esse é o momento onde nós precisamos, né, nos colocar numa postura mesmo de aprendizado. Então, não fique acanhado de poder participar e contribuir, tá bom? Eu tenho certeza que para a maioria de vocês, quando nós falamos de missões, a nossa cabeça ela vai primeiro para esses dois grandes textos. O missionário Hudson Taylor, nós vamos falar sobre ele nos próximos dias, ele foi o grande responsável pela popularização do termo a Grande Comissão, certo? E quando nós falamos de Grande Comissão, o que é que nós entendemos? Nós entendemos a ordem do Senhor Jesus após a sua ressurreição. E nós encontramos esses textos nós encontramos esse relato em dois principais textos, Mateus 28 e Marcos 16:15. E esses textos são muito conhecidos. Em Mateus 28 nós temos o Senhor nos ordenando: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16:15 nós temos o texto: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. E está corretíssimo, está corretíssimo. Louvado seja Deus. Se você pensa, quando você pensa em missões, se você pensa nisso, louvado seja Deus, porque você já está indo em um ótimo caminho. Por que é interessante falar sobre isso? Porque quando nós falamos de missões, meus irmãos, pode acontecer, não devia, mas pode acontecer um apelo emocional muito grande. E se o nosso entendimento de missões ele está muito mais baseado em um apelo emocional ou em algo que nós possivelmente aprendemos de outras pessoas, de outras maneiras, nós corremos um sério risco. Corremos um sério risco de não compreender corretamente o que de fato é missões. Quando nós falamos de grande comissão, nós falamos de missões, eu quero levar a gente para um nível mais profundo. E aí, a próxima pergunta que eu tenho para os irmãos é: nós podemos encontrar missões também no Antigo Testamento? E aí eu queria, né, que os irmãos se perguntassem nesse momento. Eu gosto bastante da interação, mas nesse momento o que a tecnologia nos possibilita é isso. Questionem-se. Gaste aí alguns segundos refletindo sobre essa pergunta. Nós podemos encontrar missões também no Antigo Testamento? Talvez para algumas pessoas isso seja novidade. E existe esse pensamento, meus irmãos, de que missões é um tema exclusivo do Novo Testamento. Mas eu quero te dizer que isso não é verdade, tá bom? E por que é importante saber que isso não é verdade? Porque se nós entendermos missões como algo apenas do Novo Testamento, nós vamos ignorar uma parte extremamente importante, onde o próprio Deus revela o desejo do seu coração para toda a terra e todo o seu propósito missionário que acontece desde o Gênesis. Tá bom, meus irmãos? Então, é muito comum ouvirmos no meio cristão de que missões é um tema exclusivo do Novo Testamento, como se a atenção do Senhor no Antigo Testamento fosse destinada exclusivamente à nação de Israel, um povo específico. Porém, basta analisarmos com atenção as Escrituras que perceberemos que esta afirmação é errada. Toda a Bíblia, meus irmãos, ela nos traz uma ênfase missionária. Deixa eu reformular. Toda a Bíblia nos traz a ênfase missionária do coração de Deus para espalhar a sua glória por toda a terra. Já na criação do homem, o Senhor deixa claro a sua intenção de que a humanidade seja abençoada. Lá em Gênesis 1, dos versículos 26 a 28, nós temos o famoso texto da criação do homem. Diz o seguinte: e então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou, presta atenção, e disse-lhes: sejam férteis e multipliquem-se. Então, ou seja, a partir do primeiro momento onde o homem é criado, onde o Senhor tem ali o seu primeiro contato com a sua criação, o Senhor já revela a sua intenção de coração. O Senhor já revela que o seu desejo é que o homem seja abençoado e que ele se multiplique. Nós vamos ler em outras versões, em outros textos, que a terra seja povoada. E por que é extremamente importante saber disso? Porque no início de tudo nós temos um marco, nós temos o estabelecimento de um parâmetro.
É no início aqui, em Gênesis 1, onde o Senhor estabelece quem é a humanidade e quem é o Senhor. A humanidade é a sua criação e o Senhor é o seu criador, tá certo? Mas algo acontece que separa, que rompe com essa união, com esse relacionamento entre criação e criador. E isso nada mais, nada menos é do que a queda que nós vemos narrada ali em Gênesis 3, certo? No capítulo 3 de Gênesis, nós temos toda a narrativa da serpente, né? De forma muito astuta, tentando, propondo, levando a queda até a mulher, e a mulher, por consequência, fazendo isso também ao seu marido. No versículo 1, nós vemos ali: ora, a serpente, o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E nós sabemos qual que é a resposta. Ali, nesse momento, a Eva cede, né? E nós temos ali o versículo 6 nos narrando o que acontece. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu também a seu marido, que comeu. Então os olhos dos dois se abriram, perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Bom, este é o momento onde o homem ele chega ao entendimento do bem e do mal. Este é o momento onde o homem ele desobedece ao Senhor e então nós temos a queda consumada. Qual que é a consequência da queda, meus irmãos? O versículo 23 ele nos deixa muito claro. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. E aqui nessa linguagem, este mandou embora não é simplesmente um mandou embora, mas é também o homem civil separado do Senhor. O homem civil tomado pelo pecado, o homem civil tomado pela maldade, pela perversidade. E a partir daqui dá-se então início ao projeto de missões do Senhor, que é o projeto de resgate do Senhor, mas que já havia sido pensado pelo Senhor desde toda a eternidade. É a partir da queda no Jardim do Éden, o relacionamento do homem com Deus só fez piorar. E desde então nós temos uma história que se repete em ciclos, onde o Senhor revela o seu amor por seu povo, porém ainda assim a humanidade constantemente escolhe o pecado. E eu quero passar com os irmãos por alguns pontos que são muito importantes de compreendermos. A Bíblia nos mostra o ápice dessa rebelião do homem contra Deus, ali no capítulo 6 de Gênesis, onde acontece o dilúvio. Eu sei que o dilúvio, eu sei que o Éden são temas muito fortes, muito grandes, muito polêmicos até para algumas pessoas, mas hoje o nosso foco é entender o coração de Deus em relação a missões, e nós vamos usar desses textos para entender o que o Senhor nos fala sobre isso. Se você tiver qualquer dúvida, você pode perguntar aí para o pastor Mateus, que eu tenho certeza que ele vai te responder. No capítulo 6, no versículo 5, nós temos o seguinte versículo: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Ou seja, a queda, ela nos leva a esse status. A queda faz com que a humanidade, criação do Senhor, criados à imagem e semelhança do Senhor, e se veja então nesse estado. No versículo 7, então nós temos a postura do Senhor diante de toda a maldade e perversidade humana. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Ou seja, esse aqui também é um dos grandes temas bem polêmicos, porque ele faz uso de um termo que na maioria das vezes não faz jus ao Senhor Jesus, pois nesse texto nós temos o uso da palavra arrependeu-se para falar do Senhor Jesus, do Senhor Deus. E o que isso quer dizer? Essa mudança de postura, essa tristeza de coração por parte do Senhor em relação à tamanha perversidade humana. E o Senhor chega a essa decisão. Nós sabemos que a família de Noé achou graça diante do Senhor e foi poupada. Nós conhecemos toda a história do dilúvio, toda a história da arca. Tenho certeza que os irmãos conhecem isso de cor salteado. Qual que é a ênfase que eu quero deixar aqui para nós? A primeira coisa que eu quero que os irmãos percebam é que quando nós falamos aqui de... Vamos voltar. Da criação do homem,
nós vemos que o Senhor abençoou o homem e lhe deu a ordem de serem férteis e multiplicarem, de se multiplicarem. Nós sabemos que aqui também nós temos o trabalho, nós temos as bênçãos, nós temos, enfim, as funções definidas. Aqui em Gênesis 6, na situação do dilúvio, nós temos mais uma vez isso aqui sendo confirmado. A ordem dada pelo Senhor a Adão, ela se repete aqui. Lá em Gênesis capítulo 9, após o dilúvio, quando o Senhor está orientando Noé após toda aquela situação, o Senhor repete a bênção que foi dada a Abraão, a Adão, tá certo? Mesmo nessa situação, após o dilúvio, quando o Senhor orientava Noé, ele os abençoou novamente, mais uma vez demonstrando a sua intenção para com a raça humana. Gênesis capítulo 9, versículo 1, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes, frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Ou seja, mais uma vez, o Senhor nos aponta, nos faz perceber que existe uma intenção do seu coração, que a terra seja povoada e que a humanidade seja isso que vai povoar a terra. E nós sabemos muito bem que isso é nada mais, nada menos do que a expressão da bondade do próprio Deus, pois nós somos sua criação. Mas nós, homens de corações ruins, duros e incertos, meus irmãos, a gente não aprende só com uma vez. Após o dilúvio, o homem fez de novo. O homem se rebeliou novamente contra o Senhor. Vamos ler. Após o dilúvio, o homem novamente entra em rebelião contra Deus, decidindo agrupar-se em um só local, contrariando o propósito divino de encher a terra e povoá-la. Lá em Gênesis 11:4 diz o seguinte: disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Você está entendendo? Nós temos o propósito do Senhor revelado na criação, nós temos o propósito do Senhor confirmado em Noé após o dilúvio, e aqui, nesse momento da Torre de Babel, esse aqui é o episódio da Torre de Babel, nós temos o coração do homem mais uma vez se inclinando de forma contrária aos propósitos do Senhor. Foi isso que a queda fez por nós, meus irmãos. Nós estamos distantes do Senhor. A maldade, o pecado passou a habitar em nós. Deus interveio nesse momento com a confusão das línguas, finalmente espalhando os homens por todos os lugares e dividindo-os em diferentes povos. Os historiadores sabem que na Bíblia, aí, capítulos 10 e 11, vai ser a origem dos povos, a descendência de Noé, os camitas, os semitas, né? E aqui a divisão completa entre línguas, povos e enfim. Gênesis 11, versículo 8, nos diz o seguinte: destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram então de edificar a cidade. Então, meus irmãos, esta divisão apenas confirma o desejo do Senhor de que a terra fosse povoada, confirmando a diversidade dos povos, tribos, línguas e nações que já fazia parte do plano do Senhor. E essa diversidade também é a mesma que nós vamos ver lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Lembra desse versículo bastante famoso? Eu tenho certeza que você lembra disso. Olha como a Bíblia ela é maravilhosa. Nós estamos aqui em Gênesis e lá em Apocalipse nós temos a conexão perfeita em relação ao que o Senhor está fazendo e em relação àquilo que ainda há de acontecer. Louvado seja Deus. Então, saindo dessa situação aqui da Torre de Babel, nós chegamos por fim no contexto aqui de Abraão e da nação de Israel. Por fim, quando chegamos em Gênesis 12, nós finalmente chegamos no momento onde o Senhor elege para si um povo especial. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 3 diz o seguinte: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e olha só o último grifo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse texto é maravilhoso, meus irmãos. Esse texto é maravilhoso. Nós temos aqui o Senhor escolhendo Abraão. O Senhor retira Abraão de um contexto de puro paganismo, de bastante pecado.
O Senhor santifica essa família, o Senhor ensina, o Senhor se revela para esse povo, e o Senhor revela também qual que é o propósito do Senhor em escolher esse povo, em escolher essa família. Então, nós precisamos entender uma coisa. O propósito da escolha de Abraão e de toda a nação de Israel, os descendentes de Abraão, era justamente para que as nações, para que as famílias da terra fossem abençoadas. E aí talvez você possa me dizer, não, mas muita coisa acontece depois. O Senhor confirma essa ordem, inclusive nos demais patriarcas. Quem são os três patriarcas? Abraão, Isaque e Jacó. Gênesis 26:4 nos diz o seguinte: apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhes darei todas estas terras. E olha só, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Com Jacó, meus irmãos, não é diferente. Em Gênesis 28, versículos 13 e 14 nos diz, perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Meus irmãos, por mais que o Senhor inegavelmente tenha escolhido para si um povo especial, a sua visão continua a mesma desde Gênesis capítulo 1. O Senhor, ele só vem confirmando e confirmando, confirmando e, claro, se revelando cada vez mais em relação ao seu desejo. Muito provavelmente os irmãos já ouviram falar sobre a revelação progressiva do Senhor. E o que é a revelação progressiva do Senhor? À medida que nós conhecemos do Senhor, ela é gradual, meus irmãos. Nós conhecemos do Senhor aquilo que nós precisamos conhecer nesse momento. E no momento oportuno, o Senhor se revela de uma forma ainda melhor, ainda maior para nós. Através das Escrituras, através da forma que o Senhor quiser falar conosco, Ele nos vai permitir conhecê-lo cada vez mais. E aqui não era diferente. O Senhor, ele foi se revelando para a sua criação e cada vez mais confirmando qual era o seu desejo, que era de que toda a terra fosse cheia de sua glória, de que todas as nações o conhecessem. Mas uma coisa que infelizmente Israel não entendeu é que Israel foi eleito por Deus como seu instrumento, para que por meio deste povo, por meio deste instrumento, o Senhor abençoasse todas as nações da terra. Mas todos nós sabemos que, infelizmente, existiu uma confusão aqui. A função de Israel não era se esconder, digamos assim, dos outros povos e apenas condená-los pelo que estes faziam de errado, desempenhando ali, digamos assim, um papel de juiz, né? Mas sim serem porta-vozes do Senhor e anunciar a sua grandeza. Infelizmente, Israel não compreendeu a escolha do Senhor como uma missão a ser cumprida. Olha o ensinamento da nossa querida missionária Sofia Miller aparecendo aqui. Mas Israel, na verdade, entendeu a sua escolha como se isto os fizesse um povo melhor do que os demais. E por isto se fecharam em suas tradições. Isso é muito difícil, meus irmãos. Porque, para ser bem sincero, a oração e a forma como muitos cristãos pensam de si mesmos está mais próxima disso aqui, de tudo isso aqui que nós estamos vendo, do que realmente de uma conduta de humildade, de uma conduta de pureza, de uma conduta de submissão, de sujeição aos planos do Senhor. E a parábola do fariseu, a oração do fariseu lá no Novo Testamento, ela revela exatamente isso aqui. Qual que era o coração do povo de Israel? Por que a palavra nos diz que Jesus veio para o que era seu, os que eram seus e os seus os rejeitaram? Nós estamos pulando aqui muitos anos de história, mas só para ajudar os irmãos a compreenderem qual que era a postura do coração da nação de Israel em relação a si mesmo. Era a oração do fariseu. Eles olhavam para si mesmos e aquela era a oração: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como este publicano. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou o dízimo, eu oro, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, e ele é isso e aquilo.
Essa era a postura de Israel, numa forma macro, podemos dizer assim, em relação às outras nações. E esse não era o desejo do Senhor. O desejo do Senhor, desde o início, tanto na criação da humanidade, quanto na eleição de Abraão, Isaque, Jacó e sua descendência, a nação de Israel, como um povo escolhido, era para que eles desempenhassem o quê? Sacerdócio, anunciassem Jesus Cristo. E isso vai ser confirmado para nós em diversos textos, meus irmãos, do Antigo Testamento. Lá em Êxodo 19, nos versículos 5 e 6, nós temos exatamente isso sendo claro, deixado claro para nós. A Bíblia nos diz, o Senhor falando ao seu povo, vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. E outras diversas vezes nós vamos ver vários atos, várias situações, várias práticas da nação. Elas eram realizadas com um único objetivo, para que o Senhor Deus se tornasse conhecido. Josué 4, 23 e 24 nos diz, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. 1 Samuel 17, 46, na história de Davi, lutando contra o Golias. Mesmo ali naquela situação, qual que era o propósito da revelação do Senhor através de Israel? Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Conhecer ao Senhor Jesus. Salmos 96, é um cântico maravilhoso que nós cantamos tanto nas nossas igrejas. O que diz? Anunciai entre as nações a sua glória, anunciai entre todos os povos as suas maravilhas. 1 Reis 8, 43, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome. E isso se confirma também dentre os profetas, meus irmãos. Muitos acreditam que os profetas, eles exerciam seu ministério única e exclusivamente para as nações de Israel e posteriormente de Judá, mas eles também anunciavam Jesus para todos. Toda a história de Jonas nos confirma isso. Ele sendo chamado para anunciar Jesus para uma nação que não era a nação de Israel. É lógico, o exercício do seu ministério se dava dentro da nação de Israel e de Judá. Mas a sua obrigação de anunciar Jesus não era, de maneira alguma, restrita a este povo. Isaías 45, 22, também profeta, vai nos dizer, voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. E por fim, meus irmãos, Malaquias 1,11 vai nos dizer, pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso e ofertas puras são trazidos ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. E para finalizar, meus irmãos, eu quero deixar para vocês o Salmo 67, que é um salmo extremamente missionário, muito lindo, muito abençoador, que nos diz o seguinte, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, uma menção à bênção, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Você consegue perceber o paralelo que existe entre sermos abençoados e abençoarmos? Versículo 3, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, exultem e cantem de alegria as nações, pois governam os povos com justiça e guias as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Portanto, meus irmãos, eu acho que fica muito claro para nós que não, missões não é uma atribuição única e exclusivamente do Novo Testamento. Muito pelo contrário, toda a Bíblia, inclusive no Antigo Testamento, ela revela para nós o desejo, o coração do Senhor Jesus, a sua intenção de que a terra conheça o seu nome. Israel, como nação eleita, como povo do Senhor, foi escolhido para anunciar Jesus. Nós sabemos que isso não foi muito bem compreendido, digamos assim. E é exatamente por isso que toda essa história do Antigo Testamento vai culminar na figura de Jesus Cristo. Amém? Bom, por hoje é só. Por hoje é só. Vocês vão ter agora um tempo de reflexões. Vocês vão se juntar em grupos de talvez 4, no máximo 5 pessoas, e vocês vão refletir sobre algumas perguntas. Eu vou alinhar essas perguntas com o irmão Marlon, e vocês vão estar refletindo sobre isso. Amém?
Nos vemos no próximo domingo. Eu acredito que é no domingo que vocês estão assistindo essa aula. E o Senhor com certeza vai continuar falando sobre nós. Mas espero que você tenha compreendido, espero que hoje para você esteja mais do que claro. Missões não é algo que nasce apenas ali no Novo Testamento, é algo que sempre fez parte do propósito do Senhor. A sua igreja tem por missão anunciar Jesus e a sua glória. Amém, meus irmãos? Deus nos abençoe e até mais.